E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai para a nossa última parte no estudo das reações de oxirredução. Já aprendemos o que é NOx, como determiná-lo, né, nos mais variados casos, e também estudamos os processos de oxidação, redução e também quem é agente oxidante e redutor nas nossas equações aqui, redox. Bom, agora a gente vai tratar aqui do caso do balanceamento de equações de oxirredução. A primeira dica que eu posso dar para você é o seguinte: esse processo de balanceamento ele é um pouco mais complicado do que o processo que geralmente a gente aprende, né? Só que tem algumas equações que só é possível balanceá-las não pelo método de tentativa, senão a gente ia ficar muito tempo aí tentando, supondo valores e tudo mais. Mas fazendo com esse método aqui, sai bem mais rápido. Agora, obviamente, o método que a gente aprende primeiro, que eu ensinei para vocês utilizando o que a gente chamou lá de macho, né, começando por metais, ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio, é um método bem mais fácil e que, na dúvida, você pode tentar começar por ele. Se não der certo, aí você pode fazer essa técnica de balanceamento aqui de oxirredução. Bom, vamos lá então falar desse balanceamento redox. O passo a passo para fazer o balanceamento redox é o seguinte: ele parte do pressuposto de que uma reação que é do tipo redox envolve transferência de elétrons, ou seja, uma espécie vai perder para outra espécie ganhar esses elétrons. E não tem como os elétrons desaparecerem ou mesmo serem criados do nada aqui. Então, a gente precisa fazer de forma que todos os elétrons que vão ser cedidos, ou seja, que eu vou perder, necessariamente vai ter alguém que vai receber todos esses elétrons. Tá? Então, a quantidade de elétrons cedidos e recebidos tem que ser igual. Bom, como que a gente faz então? Primeiro, você vai determinar o NOx de todos os elementos na nossa equação química. Feito isso, você vai determinar, né, obviamente, quem vai estar oxidando e quem vai estar reduzindo, e olhando para esses dois elementos, você vai ver quantos elétrons estão envolvidos no total, ou seja, quantos vão ser cedidos e quantos vão ser recebidos. Como que a gente faz isso? Essa variação no tanto de elétrons de cada elemento é dada pela variação do NOx. Então, por exemplo, se o NOx foi de mais 2 para mais 4, o NOx variou em 2 unidades. Ou se ele foi, por exemplo, de menos 1 para mais 2, ele variou em 3 unidades. A gente faz essa variação do NOx vezes o maior índice, lembrando que índice é aquele número pequenininho, né, do elemento que eu tenho lá na equação. Então, se eu tenho um índice 2, 3 e assim por diante, a gente multiplica. Depois a gente vai ver um exemplo, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Feito isso, a gente vai prosseguir o balanceamento adicionando os coeficientes. E aí, obviamente, para a gente poder ter balanceado tudo, a gente tem que se atentar a um detalhe aqui, que é necessário fazer o balanceamento de massa e o balanceamento de carga. Como assim? O que é isso? O balanceamento de massa tem a ver com o tanto de átomos de um certo elemento que aparece no reagente tem que ser o mesmo tanto no produto, que é o que a gente está acostumado a fazer, né, tradicionalmente nas nossas equações, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, 5 oxigênios de um lado, tenho que ter necessariamente 5 oxigênios do outro, e assim por diante. Agora, o detalhe aqui é esse balanceamento de carga. Como assim? Se eu somar a carga total de reagentes, né, dos reagentes, tem que dar igual à carga total dos produtos. Não necessariamente precisa dar zero. Então, assim, somei a carga de todo mundo do reagente deu zero, aí o produto, a carga de todo mundo tem que dar zero. Agora, se eu somei a carga dos reagentes e deu, por exemplo, menos 1, então nos produtos, ao somar a carga de todo mundo, também tem que dar menos 1. Ok? Então, isso é fazer o chamado balanceamento de carga. Ok? Vamos seguir aqui, então, com alguns exemplos. Vai lá. Primeiro exemplo que eu tenho aqui. Vamos fazer aqui passo a passo. Olha só. Vou determinar o NOx de cada espécie aqui. Então, ó, o oxigênio aqui, o NOx dele é menos 2 e o NOx do ferro mais 3, porque lembra que a somatória tem que dar zero. Eu não vou ficar entrando tanto em detalhes, porque nos vídeos anteriores a gente já falou como fazer isso, ok? Então, determinei aqui do Fe2O3. Agora vou aqui para o
CO. Oxigênio menos 2, então o carbono tem que ser mais 2. Pronto, zerou. NOx do ferro aqui, ferro metálico, substância simples, NOx 0. Aqui, o oxigênio menos 2 e o carbono, no caso, vai ser mais 4, para poder dar zero a somatória aqui. Feito isso, a gente consegue saber quem oxidou e quem reduziu. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Preste atenção. O ferro teve aqui o seu NOx diminuído. O ferro reduziu, ok? Reduziu em quantas unidades? Vamos lá. O ferro foi do NOx mais 3 para 0. Então, variou em 3 unidades o NOx. Só que dessas duas espécies que eu tenho aqui, o índice do ferro aqui, nessa daqui primeiro, é 2, e o índice nessa espécie aqui é 1. Qual que é o maior índice? 2. Então, eu faço 3 vezes 2. Ou seja, para poder acontecer essa variação do NOx com todos os ferros aqui, eu tive que fazer ele ganhar 6 elétrons. Ok? Então, como ele reduz, lembra que quem reduz ganha, né? É o OPA que a gente viu. Quem oxida, perde elétrons e aumenta o NOx. Vamos agora para o carbono, né? Porque o carbono foi de mais 2 para mais 4. Então, o NOx dele variou em 2 unidades. Tanto no CO quanto no CO2, o índice do carbono é 1. Então, aqui eu coloco índice 1. 2 vezes 1, 2 elétrons. Perceba que o carbono está perdendo 2 elétrons, mas o ferro está ganhando 6. Não está igual a quantidade do que cada um tem que ganhar. O que a gente faz então? Eu penso, que número que eu tenho que multiplicar esses 2 elétrons para dar um total de 6 elétrons aqui? Então, eu multiplico por 3. Por quê? Porque aí vai dar 6 elétrons. Ou seja, tem que ocorrer 3 vezes esse processo do CO virar CO2. Então, se tem que ocorrer 3 vezes, é o número que eu vou colocar aqui. Primeiro, coloquei aqui, ó, ferro são 2 ferros aqui. Esse 3 do índice é o 3 que vai aparecer aqui. Por quê? 3 desse vão dar origem a 3 desse daqui, para poder movimentar os 6 elétrons. E agora, aqui só ficou o índice 1, ok? Porque a gente não precisa mostrar. Agora, analisando, quem que oxidou? O elemento químico carbono. Quem reduziu? O elemento químico ferro. Agente aqui, nosso agente redutor. Lembrando que o agente redutor é aquele que tem o elemento que oxidou. Então, se o carbono oxidou, o agente redutor é a espécie inteira, é o CO. O agente oxidante é o Fe2O3. Lembrando que agentes, oxidante redutor, agentes estão nos reagentes, ok? Fe2O3 é o agente oxidante. Bom, fechamos aqui. Perceba que tenho 2 ferros, 3 carbonos, 3 carbonos, 3 aqui com 3, 6 oxigênios, 6 oxigênios. Carga, não tem nenhuma carga sobrando aqui nem aqui. Então, no reagente, a carga total é 0. Mesma coisa aqui, 0, se eu olhar a carga de todo mundo aqui. Ok? Vamos para mais um exemplo. Aqui, aquele primeiro exemplo, se você fizesse pelo macho, também daria certo, seria bem mais fácil. Esse daqui já vai dar mais trabalho se você tentar fazer pelo macho, tá? Vamos lá, determinando então primeiro aqui o NOx de todo mundo. Substância simples, NOx 0. Aqui, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Para poder zerar, nitrogênio mais 5. Aqui, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Cloro vai ser também aqui mais 5. Aqui, no NO, menos 2 oxigênio, mais 2 para o nitrogênio. E na água, mais 1 e menos 2. Bom, analisando aqui, temos que o cloro saiu de 0 e foi para mais 5. Ele oxidou, ok? Quantos elétrons que ele perdeu? Cada cloro variou seu NOx em 5 unidades. Então, está aqui, variação do NOx 5. Só que o maior índice do cloro é 2. Então, entre 1 e 2, o índice aqui é 2. 5 vezes 2, ou seja, nesse processo, temos 10 elétrons. Só que, olhando agora quem reduziu, o nitrogênio, que foi de mais 5 para mais 2. Bom, nós temos que
ele variou seu NOx em 3 unidades e o menor índice dele, né? Aliás, o maior índice é 1, né? Então aqui 3 vezes 1, vezes 3, enfim, daria na mesma. Bom, são 3 elétrons envolvidos aqui nesse processo. O que a gente precisa pensar aqui? Que número que eu tenho que multiplicar para igualar esses 10 elétrons a 3 elétrons? Muito simples. É só eu multiplicar aqui por 10, fiz virar 30 elétrons. E aqui embaixo eu multiplico por 3, 30 elétrons. Ou seja, eu vou ter que ter 10 vezes esse processo do HNO3 virando NO e 3 vezes esse processo do Cl2 virando HClO3. Bom, então se são 10, 10 aqui, 10 aqui. Agora, para o cloro, 3 aqui. Cuidado, porque aqui eu não vou ter só 3, porque ao todo eu tenho 6 cloros. Então, esses 3 Cl2 vão virar 6 HClO3. Feito isso, agora a gente prossegue com o balanceamento normal. Então, ó, já arrumei o cloro, já arrumei o nitrogênio, 10. Vamos para o H. Tenho 10 Hs aqui. Aqui eu já coloquei 6, então faltam 4. 2 vezes 2, 4. E olhando aqui o oxigênio, 10 vezes 3, 30. 6 vezes 3, 18. Com mais 10, 28. Com mais 2 Os, 30. Balanceamento de carga. Não tem nenhuma carga sobrando nos reagentes. Carga zero total. Não tem nenhuma carga sobrando nos produtos. Carga zero total. Quem oxidou, quem que reduziu? Vamos lá. O cloro aumentou seu NOx, oxidou. O nitrogênio reduziu, porque diminuiu o NOx. Então, se o cloro oxidou, ele é o agente redutor, no caso o Cl2, a molécula onde ele está. E o agente oxidante é o HNO3, agentes nos reagentes. A gente vai fazer uma pausa aqui, continuamos no outro vídeo, no próximo vídeo, com mais exemplos desse balanceamento redox. Então, continuamos logo mais. Tchau, tchau.